Uma galinha assustadora. Você já se perguntou como era a vida no Brasil colonial? Quais mistérios se escondiam nas fazendas de açúcar, nos quilombos e nas cidades coloniais? Neste podcast, vamos mergulhar nos casos mais curiosos e fascinantes da nossa história. Desde histórias de amor proibido até crimes que chocaram a sociedade, vamos desvendar os segredos do passado brasileiro. Se você é apaixonado por história e gosta de uma boa narrativa, este podcast é para você. Seja bem-vindo ao Histórias Pitorescas do Brasil. Quando as caravelas de Cabral lançaram âncora perto da costa, dois jovens indígenas se aproximaram numa pequena canoa. Não traziam armas, indicando tratar-se de uma visita amistosa. Mesmo assim, os marinheiros se mostravam apreensivos. Depois de alguns gritos abafados pelo barulho das ondas e de algumas trocas de sinais agitando as mãos e os braços, os jovens indígenas foram convidados a subir a bordo, sendo muito bem recebidos pelo comandante e pelos membros mais graduados da tripulação. Mas quando começaram a falar, houve uma reação de espanto por parte dos intérpretes das línguas asiáticas e africanas. Eles nunca tinham ouvido aquela língua, não conseguiam entender o que os indígenas diziam, então sorriam, e os indígenas sorriam também. Riam e eles também riam. Assim, aos poucos, os portugueses foram entendendo que os estranhos visitantes eram pessoas como eles, apesar de terem a pele avermelhada e se apresentarem completamente nus, sem demonstrarem por isso nenhum sinal de vergonha, conforme relatou Pero Vaz de Caminha na sua carta ao rei Dom Manuel. Por serem inúteis as palavras naquela circunstância, os portugueses começaram a mostrar alguns objetos aos índios e a fazer gestos tentando explicar o seu uso: facas, martelos, canecas, arcabuz, cordas, castiçais, pratos, espadas, lenços coloridos, espelhos. Os indígenas olhavam os objetos e trocavam olhares interrogativos entre si. Às vezes riam, às vezes ficavam sérios. Demonstravam interesse. Pelas suas reações davam a entender que já conheciam alguns daqueles objetos, ou pelo menos alguma coisa semelhante a eles. Faca, martelo, caneca, corda. Outros objetos despertavam neles uma viva curiosidade. O arcabuz, lenços coloridos, castiçal, espada, espelho. Com gestos ariscos, tocavam os objetos, os seguravam, sentiam o seu peso e cheiravam. Depois chegou a vez de mostrar aos indígenas alguns animais domésticos que os navegadores costumavam levar a bordo como provisão de alimento fresco nas longas viagens oceânicas. Dependendo da reação dos visitantes, os portugueses poderiam ficar sabendo que tipo de animais haveria naquelas matas densas que margeavam a praia. Mostraram um papagaio pardo que não despertou nenhuma curiosidade. Mostraram um porco. Os indígenas se limitaram ao olhar, sem se importar com o animal. Já estavam se preparando para mostrar um carneiro quando o cozinheiro de bordo apareceu no convés, trazendo uma galinha cacarejante de penas avermelhadas. Armou-se um súbito rebuliço. Os dois jovens indígenas, tomados de pânico, correram para a amurada, ameaçando jogar-se no mar, no que foram impedidos firmemente agarrados pelos marinheiros. Eles gritavam e tremiam apontando o estranho animal. Parecia até que estavam pedindo clemência. Com muito tato e paciência, o cozinheiro foi acalmando os indígenas, mostrando-lhes que se tratava de um animal dócil e inofensivo, apesar de barulhento e escandaloso. Depois de relutarem por algum tempo, concordaram em tocar a galinha com as mãos ainda trêmulas. Era como se estivessem diante de uma fera ameaçadora e perigosa. Mas a frágil e inofensiva galinha, que tanto pavor provocou nos aparvalhados indígenas, não chegou a pisar em terras brasileiras, ficou a bordo. Seguiu viagem para as Índias com Cabral, cumprindo o seu papel de alimento fresco na história das grandes navegações. Só 32 anos depois, uma galinha voltou a cacarejar em terras brasileiras. Não uma, mas muitas galinhas, trazidas por Martim Afonso de Souza em 1532, e logo aclimatadas na capital de São Vicente. Do colonial ao imperial, histórias pitorescas do Brasil, vem com a gente viajar.